Davi, coloca para mim o tema aí. Repete comigo: esquecendo do passado e da aflição. Esquecendo do passado e da aflição. Quem quer esquecer o passado aí? Levanta a mão. Eu sou o primeiro. Glória a Jesus. Abre a sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 41, versículos 51 e 52. Aleluia. A Bíblia diz assim, Gênesis 41, versículo 51. Ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa do meu pai. Ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha... Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Pai, graças te damos nesta noite. Entronizamos o teu santo nome para te dizer que nós acreditamos firmemente naquilo que o Senhor vai fazer. Que o Senhor possa me diminuir por completo e que o Senhor venha ser exaltado através da minha vida. Me esconde atrás da tua cruz, eu te peço, que o teu sangue seja derramado sobre este altar e que a palavra venha fluir dos meus lábios e que ela possa trazer transformação na vida dos teus filhos. A minha oração é que cada um deles fiquem com a mente cativas, presas ao teu altar e que nenhum tipo de distração venha roubar a atenção dos teus filhos nesta noite. Acreditamos firmemente que tu vais fazer algo sobrenatural neste dia. E por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Dê o melhor aplauso que você pode dar a Deus. Eu estava estudando hoje, a Bíblia, ela tem 1189 capítulos. Ela tem um pouco mais, porque depende das versões, mas tem mais de 3.100 versículos. Então é uma infinidade de informação. Amém? Só que quando a gente vai ler as Escrituras, o Senhor estava ministrando muito ao meu coração esses dias, porque quando a gente vai ler a Bíblia, no capítulo 1 de Gênesis diz que Deus ele cria o homem, ele cria a terra sem forma e vazia, ele transforma para a terra, ele cria todas as coisas, mas ele cria o homem, ou melhor, ele forma o homem. Deus cria todas as coisas, mas forma o homem da própria terra. A Bíblia diz que ele sopra nas narinas do homem e traz fôlego de vida, e o homem passa a ser alma vivente. No capítulo 2 ele continua dando ali orientações sobre a terra. No capítulo 3 vem a queda do homem. Então quando a gente vai ler a Bíblia, no capítulo 1, 2 e 3 fala da criação, e no capítulo 3 já fala do cair do homem, da destruição do relacionamento que Deus havia construído com o homem. E se nós pegarmos 1189 capítulos e diminuirmos esses 3 primeiros capítulos, nós estamos falando de 1186 capítulos, que se a gente parar para refletir o tempo todo, ele vai falar de um relacionamento, de um modo geral, entre o homem e Deus. Estamos juntos até aqui? Eu não sei você, mas isso me chama muita atenção. A terra ser destruída, no capítulo 3 e depois sobre a 1186 capítulos, aonde a gente vai ver o homem se achegando a Deus, daqui a pouco o homem caindo, Deus levantando o homem, daqui a pouco o homem cai de novo, Deus levanta o homem cai de novo, Deus fala para o homem ficar numa terra, o homem vai para uma outra terra, Deus vai e corrige o homem volta para a terra, daqui a pouco o homem vai para uma outra terra, e a Bíblia fica o tempo todo nesse ping-pong. Quando a gente lê com calma, a gente vai perceber que Abraão ele foi chamado por Deus para ir para uma terra chamada Canaã. A fome, quando chega em Canaã, a Bíblia diz que Abraão ele desce ao Egito. Quando a gente vai ler a história de Isaac, que é o filho de Abraão, a Bíblia diz que Isaac também desce ao Egito. Quando a gente vai ler a história de Jacó também, através do seu filho José, ele também desce ao Egito. Mas interessante que Abraão e Isaac, eles desceram ao Egito, depois eles voltaram para Canaã. Mas na história de Jacó ele desce ao Egito e ele permanece no Egito a ponto do Egito o aprisionar e ele ficar cativo a sua geração por 430 anos. Pastor, aonde você está querendo chegar?
Eu estou querendo mostrar para você, e foi o que o Espírito Santo falou comigo, que Deus nos chamou para sermos livres. Mas as nossas decisões, em algum momento da nossa vida, decisões essas que não são pautadas naquilo que Deus tem para nós, pode nos levar a um cativeiro. E cativeiro esse que muitas vezes reclamamos de Deus, mas na verdade quem se meteu nesse cativeiro, a maioria das vezes fomos nós. Sim ou não? Sim. Deus não mandou o homem se prostituir. O homem resolve viver desregradamente, e ele resolve ter várias mulheres. Então ele vive uma vida promíscua, ele se envolve com várias mulheres. No fundo ele tenta preencher um vazio no coração, que na verdade esse vazio só vai ser preenchido pela pessoa de Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo entra na vida dessa pessoa, essa pessoa percebe que as milhares de mulheres que ele tinha não se comparam a uma família que Deus vai lhe dar conforme os parâmetros bíblicos. E quando esse homem ele tem essa família, ele tem essa estrutura de vida, ele percebe claramente que a vida dele agora, por sinal, é completa. O fato de ter muito não quer dizer que tem o suficiente. O fato de estar fazendo alguma coisa não quer dizer que está sendo aprovado por Deus. É interessante que no capítulo 3 o homem tem uma queda. No capítulo 4 a Bíblia nos fala sobre dois homens, Caim e Abel. Você conhece a história? Eu quero tentar ser rápido, porque o tempo é curto. Quando eu olho para esse relógio, chega a me dar um arrepio. Se pudesse parar esse tempo, eu parava. Mas quando a gente chega no capítulo 4, fala de Caim e Abel, um irmão matando o outro. Quando a gente chega no capítulo 6, a Bíblia fala que Deus ele resolve mudar todas as coisas, porque no capítulo 5 vem gerações sendo filhos sendo gerados ali por Sete. No capítulo 6, Deus resolve dar um basta em tudo isso, porque o pecado já chegou às narinas de Deus, e Deus já não aguenta mais o pecado na terra. Então Deus resolve acabar com tudo e começar tudo de novo. E a Bíblia diz que, no capítulo 6, versículo 8, a Bíblia diz que Deus olha para a terra e um homem chamado Noé, ele consegue tirar um sorriso dos lábios de Deus. Noé, ele fez com que Deus pudesse rir, Deus se agradar daquilo que ele estava fazendo. Noé, no meio de um mundo ruim, um mundo completamente caótico, Noé consegue tirar um sorriso de Deus. Eu não sei se isso chama a tua atenção, mas chama muito a minha. A gente, quando vai andando mais à frente a Bíblia, no capítulo 8, a gente vai ver eles descendo da arca. Noé, quando desce da arca com seus filhos, depois do dilúvio, eles levantam um altar para Deus, eles fazem as coisas corretas. Só que chega no capítulo 9, a Bíblia diz que Noé resolve plantar uma vinha. E Noé, quando planta uma vinha, ele bebe demais, você conhece a história. Ele fica embriagado, o seu filho Cã, ele vê aquela cena, ele vai e expõe a nudez do seu pai para os seus irmãos Jafé e Sem. Os irmãos envergonhados pegam um pano, vêm de costa assim, e colocam em cima do pai e cobrem a nudez do pai. O pai, quando se levanta, fica sabendo da história, ele começa a amaldiçoar aquilo que Deus havia o levantado para abençoar. Eu quero que você preste muita atenção nisso, que é algo muito sutil que Deus faz comigo e contigo. E esses dias mexeu demais comigo, porque eu fiquei pensando como nós somos abençoados, mas em alguns momentos nos permitimos trazer uma maldição para a nossa própria vida e para aqueles que estão ao nosso redor. Então, agora Noé, ele começa a amaldiçoar Cã, Cã tem vários filhos, um deles é Canaã, você conhece a história. Então, no capítulo 11, vem a Torre de Babel, uma confusão, porque eles estavam juntos no mesmo propósito, começam a construir uma torre, só que Deus, ele desce, ele coloca confusão no meio do arraial, que diz a Bíblia, coloca uma língua para cada um falar diferente, eles não conseguem mais se entender, porque todo projeto onde não tem uma unidade, não tem uma bênção. Por isso que uma família, quando um pensa de uma forma, outro pensa de outro, Amós capítulo 3, versículo 3 diz, poderão dois andar juntos se não houver acordo? Não tem como. Ter acordo, grava isso no seu coração, ter acordo não precisa literalmente aceitar aquilo que o outro está querendo fazer, mas precisa ter um acordo para que possam caminhar juntos.
Vai ter alguns momentos do teu relacionamento que você vai precisar abrir mão dos teus valores, dos teus conceitos. E eu não estou falando que você vai ter coisa errada, mas você abrir mão daquilo que você acredita para que haja um acordo e que vocês possam caminhar junto. Porque no meio do acordo, quando vocês caminham juntos, aí é o momento de discutir aquilo que vocês estavam desacordando alguns momentos atrás. Porque se você quiser consertar aquilo que está em desacordo, você nunca vai consertar. Primeiro precisa se acordar, para que depois que estiver acordado, caminhando junto, vocês conversem e comecem a refletir sobre aquilo que estava sendo desacordado no passado. Estamos juntos até aqui? E a gente vai indo, a história vai nos contando. Gênesis capítulo 12, Deus levanta um homem chamado Abraão. Deus fala para ele: Abraão, você vai para uma terra chamada Canaã, e lá eu vou te mostrar o que eu vou fazer. Muitos acreditam que Abraão vai para uma terra para que Deus possa abençoar Abraão naquela terra, mas não. Deus manda Abraão para aquela terra para que Abraão abençoe Canaã, e não Canaã venha a ser a bênção na vida de Abraão. Porque a bênção, eu preciso que você acredite, eu queria que você olhasse para as tuas mãos nesse momento. A bênção está com você, a bênção não está no lugar, não tampouco na empresa que você trabalha, a bênção não está com o teu patrão, a bênção está com você. A bênção está com você, e se você usufruir bem daquilo que Deus está te dando, você vai chegar a lugares muito mais altos do que você imagina. Mas eu quero dar um pulo agora na história, eu quero chegar no capítulo 37. A Bíblia diz que no capítulo, antes de chegar no capítulo 37, a Bíblia diz que Jacó agora, ele resolve primeiro, você conhece a história, ele engana o seu pai, ele se passa por Esaú, ele recebe a bênção da primogenitura, aí o seu irmão fica aborrecido com ele, quer matá-lo. A Bíblia diz que a sua mãe manda ele ir para a casa do seu tio Labão, do seu primo Labão, casa de Betuel. Quando ele chega lá, você conhece a história, ele se apaixona pela uma das filhas chamada Raquel. Ele trabalha 7 anos para casar com Raquel. Só que no dia do casamento, Labão pega e dá a outra filha chamada Lia, para que ele possa se deitar com ela. Quando ele vê aquela cena, ele fica chateado, ele fala: cara, o que você fez? Eu trabalhei por Raquel, não foi por Lia. Não, é que na nossa cultura, primeiro casa sempre é mais velha, depois casa mais nova. Jacó, ele faz um acordo ali, um outro acordo, ele diz: tá bom, eu vou trabalhar então mais 7 anos, para poder me casar com Raquel. Uma semana depois ele se casa com ela, mas ele se compromete em trabalhar mais 7 anos para Labão. Estamos juntos até aqui? Então ele trabalha 14 anos, e interessante que a Bíblia diz que os 14 anos se passaram e ele não sentiu o peso, porque tamanho era o amor que ele tinha por Raquel. E isso eu não sei você, mas me chama muita atenção, porque tudo que a gente faz com amor não se torna peso. Você servir a Deus, porque tem pessoas que servem a Deus com medo de ir para o inferno. E aí, de fato, o evangelho é um peso. Tem pessoas que andam com Deus, que vêm domingo para o culto, porque não querem ir para o inferno. E aí, de fato, muitas vezes você não vai ter desejo de estar na igreja, mas você vai para a igreja, porque no fundo da tua consciência tem um medo te conduzindo a vir para a igreja. Mas existem outros que vêm para a igreja, colocam a sua melhor roupa, o seu melhor perfume, se vestem da melhor forma, porque vêm cultuar aquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, para esses não é peso, pelo contrário, é alegria. Dia de domingo, muitas vezes, eu fico o dia todo na igreja, porque estar na presença, na casa do meu pai, para mim não tem lugar melhor. Quando eu vejo o salmista dizendo que estar na casa do Senhor é o melhor lugar para se estar, eu hoje consigo entender o que ele está dizendo. Mas alguns anos atrás, eu não conseguia entender isso. Porque tudo que você faz com amor, você faz da melhor forma que você pode fazer. E aí quando a gente chega lá, só que Jacó, ele trabalha para Labão durante muito tempo. A Bíblia diz que ele é enganado 10 vezes no seu salário. Labão faz um acordo com ele, daqui a pouco muda o salário dele 10 vezes, ele não aguenta mais, ele resolve fugir da casa de Labão. Quando ele foge, ele sai de lá, ele leva tudo que pertence a ele já tinha feito um acordo já, algumas ovelhas e tal, cordeiros eram dele, ele vai, quando está levando, a Bíblia diz que a sua mulher, chamada Raquel, ele agora tem 2 esposas, Lia e Raquel. Raquel resolve levar um ídolo da casa do seu pai. Mas eu queria voltar um pouquinho, e se a gente parar para refletir, Raquel, a Bíblia diz que ela era estéril, amém? E Lia, ela conseguia gerar filhos. Então Lia, ela gera 4 filhos, só que tem um momento que ela para de gerar, e Raquel, ela fica chateada com aquela situação, ela chama a sua serva,
e pede para sua serva se deitar com Jacó, para que Jacó pudesse gerar filhos da sua serva, para que esses filhos fossem dela. Jacó faz aquilo que a sua esposa pede, gera filhos nela. A Bíblia diz que Lia, por sua vez, também vê a cena, fica com ciúmes e chama também a sua serva e pede que Jacó se deite com ela. Então a gente vai perceber durante ali a geração, a geração dos filhos, a gente vai perceber uma disputa. Amém? Essa disputa, quando você para refletir e lê a Bíblia com calma, ela só vai parar na pessoa de José. Antes de José nascer, existia uma disputa muito grande entre Lia e Raquel, quem ia dar mais filhos para Jacó. Mas quando nasce José, José era o filho da mulher que Jacó amava, que era Raquel. Então quando nasce José, logo depois ela fica grávida de mais um filho chamado Benjamim, que é quando ela gera Benjamim. Você conhece a história? Ela gera Benjamim e ela morre. Agora a gente vai ver agora um José e um Benjamim. Todos os filhos de Jacó têm mãe. Mas agora a gente vai ver José e Benjamim, eles sendo órfãos de mãe. Eles não têm mais a sua mãe ali, porque Raquel morreu no parto de Benjamim. E aí eu estava meditando nas escrituras sobre isso, e a gente vai ver que a Bíblia diz que Jacó, ele amava José, ele amava muito José, a ponto de fazer uma túnica talar para José. Ele começa a tratar o filho de uma forma onde os outros irmãos ficam com ciúmes. Os irmãos saem para caçar. A Bíblia diz que Jacó chama José e fala assim: vai ver onde seus irmãos estão. O texto diz que José vai até Siquém. Eu não sei se você lembra, mas um pouquinho antes, alguns capítulos antes, tem uma história muito triste falando de Siquém. Porque os filhos de Jacó, todos eles eram homens, mas tinha uma menina chamada Diná. Diná, ela foi abusada por Siquém, filho de Amor. Amém? E a Bíblia diz que Simeão e Levi, eles fazem um acordo com aqueles homens daquela terra. O príncipe daquela terra abusa da filha de Jacó e ele quer se casar com ela. Simeão e Levi, eles armam uma trama, o que está escrito na Bíblia. Eles falam o seguinte: vocês só podem fazer parte da nossa turma, do nosso povo, se vocês se circuncidarem. Então todos aqueles camaradas, os homens daquela cidade, eles pegam e se circuncidam. A Bíblia diz que eles estão no terceiro dia morrendo de dor, no pior momento da dor. Simeão e Levi, mais os irmãos, invadem aquele lugar, matam todos eles à espada. É o que está escrito na Bíblia, na tua Bíblia. Então Siquém era um lugar de dor. É um lugar onde Jacó percebeu: cara, o que vocês estão fazendo? Os outros povos vão descobrir tudo isso, o que vai ser de mim? Eles vão me matar. Jacó agora, que era um homem que não tinha problema, está diante de um grande problema. Ele está desesperado, sem saber o que vai fazer. Mais à frente ele encontra com José, ele fala: José, vai atrás dos teus irmãos, vê onde eles estão. A Bíblia diz que José vai até Siquém. Só que quando chega em Siquém, ele não encontra os irmãos de Siquém. Os irmãos haviam ido para Dotã, porque Dotã, quando a gente vai estudar, era o caminho para poder ir para o Egito. Dotã, o significado de Dotã significa 2 poços. Então é um lugar de fartura. Então é o lugar onde... Porque aí fala assim: pastor, mas por que você está dizendo isso? Porque eu quero que você entenda que durante muito tempo eu li a história de José, mas eu li a história de um homem, o sofrimento de um homem. Mas Deus agora me levou para enxergar uma geração. Deus me levou para enxergar uma outra forma na história de José. Deus me fez enxergar algo que até então eu não havia enxergado. Então o que Deus faz? Eles tinham ido para Siquém. Deus tira os filhos de Jacó, os 10 filhos. Entenda uma coisa, eles eram 12. Jacó, como vai atrás deles, o outro irmão chamado Benjamim fica com o pai. Lê na tua casa, capítulo 37 de Gênesis. Benjamim fica em casa, então José vai atrás dos 10 irmãos em Siquém. Não encontra eles em Siquém. Um homem, que a Bíblia não relata qual é o nome dele, diz assim: ó, eu ouvi eles dizerem que estão indo para Dotã. Ele vai até Dotã atrás dos irmãos, chegam lá em Dotã, você conhece a história. Os irmãos pegam ele, jogam ele dentro do poço, vende ele para uma caravana de ismaelita. Ele vai parar lá no Egito, ele vai trabalhar na casa de um homem chamado Potifar. Estamos juntos até aqui? Ele começa a trabalhar na casa de Potifar, ele começa a prosperar. Interessante que quando você vai ler a Escritura, a Bíblia diz que Deus era com ele. Você vai ver esse termo, Deus era com ele. Você vai ver isso na vida de José. Quando ele estava na casa de Potifar, a Bíblia diz que quando ele vai para a prisão, a Bíblia diz que Deus era com ele.
Mas quando ele assume o governo do Egito, você não vai ver a Bíblia dizendo Deus era com ele. Fala assim, por quê, pastor? Ele trabalha para Potifar, ele prospera até a mulher de Potifar tentar seduzi-lo. Ele diz que não, a Bíblia diz que alguns dias ficaram nessa sedução. Ele foge até que ela vai e mente, diz que ele tentou seduzi-la, ele é jogado numa prisão. Vem 2 homens, um padeiro e um copeiro. Ele revela o sonho dos dois, os dois saem da prisão. Só que olha que interessante, a Bíblia diz que José tinha 17 anos, quando ele foi procurar os seus irmãos, é o que está escrito na Bíblia. Quando você vai ler as escrituras, a Bíblia diz que José assume o trono do Egito com 30, então se passaram 13 anos, amém? Depois lá na frente, José está dentro da prisão, Faraó, ele tem um sonho, José revela o sonho, você conhece a história, ele sai da prisão, ele se torna governador do Egito. Interessante que a Bíblia diz que o sonho que ele revela é que haveriam 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita escassez por toda a terra, não só no Egito, mas por toda a terra. Então se José saiu com 17 anos, ele assume o trono aos 30, aos 30 vem 7 anos de fartura, a gente está falando de 13 mais 7, está falando de 20, amém? Amém? Estamos juntos até aqui? 20 com mais 17, está falando em 37 anos. Ele tinha 37 anos quando a fome começou a acontecer na sua vida. Mas eu acho muito lindo as escrituras que nós lemos no... Bota para mim lá de novo, Leozinho. 41, 51 e 52. A Bíblia diz que isso aqui aconteceu no momento de prosperidade na vida de José. Antes de vir a fome, ele viveu a prosperidade. O primogênito de José chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o trabalho e toda a casa de meu pai. Em outras palavras, o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: quando nasce o primeiro filho de José, José se esquece por completo todo o passado da sua vida. Foi necessário José construir uma nova família, porque quando nós lemos a Bíblia, a gente precisa tentar entrar na história, imaginar o seu pai, 13 anos, ou melhor, 37 anos longe, 20 anos longe do seu filho, amém? Se alguém falasse de José, ele ia falar em memória, o falecido. Para a família de José havia morrido, e para José, eu fico imaginando José trabalhando ali, mas volta e meia, a mente de José pensando: o que está acontecendo com a minha família? Porque José estava no Egito, mas ele não tinha ninguém, ele estava literalmente sozinho. Até o momento que ele consegue construir uma família, ele consegue ter uma mulher, que a Bíblia diz que Faraó dá para ele uma esposa, ele tem o primeiro filho, então agora ele conseguiu ter a sua própria família. E quando ele tem o seu primeiro filho, Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa do meu pai. E aí a Bíblia diz que vem um segundo filho. 52, Leozinho. Ao segundo deu o nome de Efraim. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Então eu quero que você entenda, e aqui eu quero entrar um pouco mais profundo na palavra. Antes de você ser próspero na tua vida, na tua aflição, a primeira coisa que você precisa fazer é esquecer o teu passado. Você nunca vai conseguir prosperar na vida se a tua mente ainda estiver presa àquilo que te trazia dor lá atrás. Você nunca vai conseguir romper na vida se alguma coisa ainda do teu passado ainda te remete a problemas difíceis. Às vezes uma separação que até hoje você não aceitou. Às vezes a perda de alguém que até hoje você não liberou. Enquanto você não liberar aquilo que te prende ao teu passado, você nunca vai conseguir viver as promessas do eterno na sua vida. E muito interessante que a Bíblia diz que depois que nascem os dois filhos, agora a gente vai ver o inverso. Antes José sai, enviado pelo seu pai, José vai a Siquém, um cara sozinho vai a Siquém atrás de 10 homens. Agora, passado 20 anos, a gente vai ver, depois que José tem 2 filhos, que ele esquece do seu passado, que Deus começa a prosperar ele no Egito, agora que a vida dele é outra, agora nós vamos ver 10 homens indo atrás de um único homem. Você está aí? Pastor, o que você está querendo dizer com isso? A palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor, elas precisam nos seguir.
Muitas vezes nós ficamos preocupados em ir atrás daquilo que desejamos, quando na verdade vai chegar um momento da nossa vida, e isso precisa acontecer, porque isso é bíblico. As coisas que de fato fazem parte do nosso processo, Deus vai se encarregar de mandar até nós. Os 10 irmãos agora estavam passando uma necessidade, e eles vão até José. Lê com calma na tua Bíblia. A Bíblia diz que José entendia tudo que eles falavam, mas eles não entendiam o que José falava, porque José estava numa outra cultura, numa outra língua. Então José usou um intérprete para poder falar com eles, porque José não queria que eles soubessem que ele era José até aquele momento. E aí tem um momento que eles começam a cochichar dizendo: cara, na verdade nós somos 12. Um ficou lá com o papai, aqui estão 10, e o outro já não vive mais. E de repente eles começam a comentar: cara, tudo que nós estamos vivendo, porque José coloca eles 3 dias dentro de uma prisão. Tudo que nós estamos vivendo agora é fruto daquilo que nós fizemos com o menino. Que menino? José. Eles começam a comentar um com o outro, dizendo: cara, agora a gente consegue ver aquilo que nós fizemos para ele, porque as pessoas só vão conseguir valorizar aquilo que tem te incomodado no momento em que eles passarem pelo mesmo problema. Então não adianta você ficar dizendo e tentando convencer alguém de alguma coisa, porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. José agora ele vai e pega os irmãos, você conhece a história, ele manda os irmãos voltarem lá para a casa do papai, para trazer o filho menor, para mostrar se realmente é verdade o que eles falavam. Deixa um com ele preso, mas o José é interessante que bota no saco deles o mesmo dinheiro que eles levaram para comprar alimento. Quando eles chegam lá na casa do papai, lá em Jacó, eles, além de terem bastante alimento, eles percebem que todos eles têm de volta o seu dinheiro. Eles ficam impressionados. Pegam agora Benjamim. Jacó não quer permitir, mas eles falam: pô pai, se você não deixar, o outro nosso irmão vai ficar preso, vai morrer lá. Jacó libera, aí Benjamim vai até José. Quando José encontra com Benjamim, a Bíblia diz que José ele chora tão alto, a ponto de todo mundo no palácio ouvir. Eu, quando estava preparando essa mensagem, o Espírito de Deus falava muito ao meu coração sobre nós aprendermos a liberar as coisas do nosso passado. Enquanto nós não nos desligarmos daquilo que durante um tempo nos prendeu, enquanto nós não colocarmos um ponto final, tem muitos momentos na nossa vida que a gente coloca uma vírgula, mas Deus está me levantando nessa noite para dizer: ei, tem momentos na tua vida que você precisa colocar um ponto final e começar algo novo. O ponto final é quando você termina uma frase, você vai começar uma outra. Tem coisas na tua e na minha vida que precisam ser enterradas, porque enquanto nós não enterrarmos aquilo que nos fez sofrer, nós nunca iremos conseguir desfrutar daquilo que de fato pode nos trazer algum tipo de aflição. Nós precisamos viver coisas novas em Deus, mas para viver as coisas novas precisamos enterrar as antigas. Por isso que o apóstolo Paulo disse que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas passaram, eis que tudo se faz novo. José nunca negou a Deus, mas José viveu num lugar onde ele era sozinho, só ele e o Senhor. Ele não tinha um mentor, ele não tinha um coach, ele não tinha ninguém para o orientar, para fazer o certo. Mas José, em todos os momentos da sua vida, você vai ver José fazendo aquilo que de fato era certo. Porque todas as vezes que você faz o que é certo, mesmo que a sociedade faça o errado, se você fizer o que é certo vai trazer boas coisas para a tua vida. Ah pastor, mas todo mundo sonega. Mas nós não somos todo mundo. Ah, mas todo mundo faz, mas nós não podemos fazer. Mas todo mundo fala, mas nós não podemos falar. Nós somos nazireu. Nazireu é consagrado. Nazireu não pode tocar coisas impuras. Nazireu não pode tomar bebida forte. Nazireu não pode se contaminar com coisas pequenas. O grande problema é que muitas vezes nós acreditamos o nada a ver. Ei, o nada a ver tem tudo a ver. É o nada a ver que tem nos separado de Deus. Ah pastor, eu sou crente, eu amo a Deus, mas isso você me perdoa, não tem nada a ver. Tem tudo a ver, querido. Pastor, eu posso beber uma bebida dentro da minha casa? Você pode.
Ninguém está vendo, você pode, ninguém está vendo. Só que tem uma pessoa que, uma não, tem mais de uma pessoa. Tem o Senhor que está te vendo, mas além do Senhor, tem os teus filhos que estão te vendo. E aquilo que você plantar na vida dos teus filhos, é aquilo que os teus filhos vão replicar quando eles crescerem. Só que nós estamos mais preocupados de não mostrar para a igreja aquilo que nós fazemos no oculto, do que propriamente implantar no coração dos nossos filhos o que é certo e o que é errado. Você está aí? Nós ficamos muito preocupados o que vão pensar de nós. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, não importa o que vão pensar a teu respeito. O que importa é que os teus filhos estão vendo quem você é. Os teus filhos vão ser o reflexo das tuas atitudes. Os teus filhos, quando veem coisas erradas, por mais que você diga, não foi minha intenção, mas eles viram você fazendo. E se eles viram você fazendo, eles têm o direito de fazer. E a pergunta é, quem é você no lugar da fila para dizer para eles que não pode? Se você fez. Eu não sei se você já parou para pensar, mas se José fosse um homem carrancudo, um homem que continuasse carregando no seu coração rancor e ódio, no momento em que seus irmãos chegassem até o Egito, ele prendia os seus irmãos e não deixava nunca mais os irmãos saírem da prisão. Concordam comigo, sim ou não? Sim. Só que isso teria uma grande consequência na sua vida. Qual, pastor? Ele nunca mais ia ver o rostinho do seu papai, que estava lá em Canaã, pagando um luto, chorando todos os dias pela vida do seu filho querido. José, quando age com compaixão com seus irmãos, ele não estava agindo só com compaixão com seus irmãos. José estava trazendo de volta aquilo que um dia tentaram roubar dele. Se José tivesse prendido os irmãos no primeiro momento, os 10 irmãos, José teria perdido a conexão com seu irmão Benjamim. José não iria mais ver o seu pai. Os seus irmãos, seus sobrinhos, a Bíblia diz que eles eram 70 quando eles foram para a terra de Gósen. José não teria desfrutado dos seus sobrinhos, José não teria se desfrutado das suas noras, José não teria desfrutado de muitas coisas. Deixa eu te dizer uma coisa, em nome de Jesus, tem muitas pessoas que te fizeram mal, mas o que elas fizeram só refletiram mostraram quem elas são. Isso não tem a ver contigo, você não pode julgá-la por aquilo que elas fizeram, elas só podem dar aquilo que elas têm para te dar. As pessoas não podem nos definir. Quem nos define é o Senhor. A Bíblia diz que nós precisamos ser moldados através das Escrituras. Ele é o sabão do lavandeiro. E o sabão, quando ele é colocado numa roupa suja, se você esfregar com força, sai toda a sujeira. Existe uma sujeira na tua e na minha vida que precisa ser lavada pelo sangue do Cordeiro. Sabe quantas pessoas já me fizeram mal? Muitas. Sabe quantas delas já vieram pedir perdão? Muitas. E você, pastor? Perdoei todas elas. Pastor, você quer relação? Algumas sim, outras não. Isso é um direito seu, querer ou não se relacionar com elas. Mas perdoar, você não tem o direito de escolher, isso é uma obrigação. Até porque a oração do Pai Nosso diz, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Como que você vai ter o teu perdão perdoado, o teu pecado perdoado, se você não perdoa aqueles que te ofenderam? Você ainda está aí comigo? Eu falei para você que a Bíblia diz que Deus era com ele, na casa de Potifar. Deus era com ele, na prisão. Mas a Bíblia não diz que Deus era com ele quando ele é governador do Egito. Por quê, pastor? Porque agora quem tinha que tomar a decisão não era o Senhor, mas era José. Se iria ou não perdoar os seus irmãos. Tem muitas coisas que eu e você colocamos na conta de Deus. E de fato a maioria das coisas está na conta dele. Mas tem decisões que precisam ser tomadas, que não tem a ver com Deus, tem a ver com a tua decisão. Eu não sei se você sabe, mas perdoar é deixar a pessoa nascer de novo. Você sabia disso? Perdoar é dizer para a pessoa, olha, eu esqueço tudo que aconteceu, Daniel, eu deixo você nascer de novo. É como se nada tivesse acontecido. Eu te dou a oportunidade de mostrar que você é uma nova pessoa para mim. Isso é perdoar.
Perdoar não é dizer eu perdoo e volta e meia quando encontra, toca no assunto do passado. Isso não é perdoar. Isso é hipocrisia. Por isso que antes de você perdoar, consulta o teu coração de verdade para saber se você perdoou. E eu quero fazer um desafio para você que está aqui nessa noite, que nos ouve pela internet. Se você aprender através das escrituras, eu sei que para muitos é difícil. Uma vez nós atendemos uma menina, ela vai lembrar disso, trabalhava no nosso condomínio, na casa de uma família, e eu falei para ela, eu falei, cara, você precisa perdoar o seu pai. O pai dela havia abusado dela. Eu falei, cara, tu tem que perdoar ele. Ela falou assim, eu não consigo, pastor. Eu falei, cara, você precisa perdoar ele, porque não tem a ver com ele merecer. Você não merece viver isso. Você não merece viver isso. A tua vida está amarrada, você não consegue dar um passo para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, porque uma pessoa te fez um mal no passado, e você está até hoje com a tua vida presa naquele lugar onde fizeram mal. Você precisa sair desse lugar no espírito. E depois de muita insistência e muita oração, ela perdoou, ela chorava, para ela foi uma dificuldade, mas ela conseguiu confessar com os lábios e perdoar, liberar perdão para a vida do seu pai. Passado um tempo a gente conversou com ela, falou que foi a melhor coisa na vida dela. Porque o perdão, igreja, não tem a ver com a pessoa que merece. O perdão tem a ver com você. Você não merece andar nesse lugar. José entendeu que não tinha a ver com os irmãos dele. José percebeu que os irmãos dele, na verdade, o venderam. Mas se os irmãos não tivessem vendido, José não chegava até o Egito. José foi procurar os irmãos em Siquém, mas Deus permitiu que eles fossem desviados para Dotã, porque Siquém não é lugar de passar caravana de ismaelita. Então Deus levou os irmãos para Dotã, para que José pudesse ir a Dotã, e que a caravana passasse exatamente naquele momento. Não existe coincidência na nossa vida. Até nos momentos difíceis da nossa vida, eu não sei se você vai crer no que eu vou te dizer, mas até nos momentos difíceis da nossa vida, muitas vezes, Deus nos leva para esse lugar, para Ele poder nos resgatar da onde Ele quer nos tirar, e nos levar para o lugar onde Ele de fato tem uma história para nós. Eu acredito demais nisso. Eu creio. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os seus. Se você acha que o que Deus está fazendo na tua vida é muito, deixa eu te dizer uma coisa, o que Deus está fazendo não é nem o começo do que Ele ainda vai fazer. Se você ainda não está vivendo aquilo que você gostaria de estar vivendo, tenha certeza que tem algum lugar, tem algum lugar na tua história que você paralisou ali, que você está preso ali, que você não consegue sair daquele lugar. E porque você não consegue sair desse lugar, você nunca vai conseguir chegar no destino onde Deus tem para você. Eu vejo algumas pessoas que a gente conhece, fala, pastor, ora por mim, eu quero casar. Casar é muito bom, amém? Tem uns BOzinhos de vez em quando, mas é bom. Bem-vindo ao clube, né? Com o pastor também não é diferente. Te amo, minha vida. Mas antes de você casar com alguém, deixa eu te dizer uma coisa para os solteiros, para os separados dessa casa. Nunca coloque a tua esperança em alguém que vai te fazer feliz. Você primeiro precisa aprender a ser feliz em Deus. E quando você é pleno em Deus, e você é feliz sozinha em Deus, aí você está preparada para encontrar alguém, não para que esse alguém te faça feliz, mas para que você proporcione felicidade para ele. E o Deus dos céus, que conhece o teu coração, Ele vai colocar na tua vida uma pessoa que pensa exatamente aquilo que você está pensando. Ele vai te trazer uma pessoa preparada nele, feliz nele, para que quando ela chegue na tua vida, você não venha fazer ela feliz, mas ela vai se esforçar para te fazer feliz. Porque casamento é renúncia, entrega. As pessoas procuram um príncipe encantado, o príncipe vira sapo. Nós precisamos procurar o Senhor.
A palavra de Deus chega ao ponto de dizer o seguinte, que ele é o cordão de 3 dobras. E quando ele entra numa relação, ninguém pode separar. Tudo que ele junta já não são mais 2, mas se torna uma só carne. E o que é único não separa. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por esta noite. A minha oração, Deus, é que se o Senhor trouxe pessoas aqui, Deus, que precisam tomar uma decisão, pessoas que já caminham contigo há algum tempo, pessoas que às vezes estão muito bem contigo, às vezes estão muito mal, pessoas que muitas vezes sofrem, meu Pai, sentimentos que têm roubado a tua alegria. Meu Deus, eu quero levantar um clamor por essas pessoas. Vem com a tua providência essa noite, Jesus. A tua palavra diz que o Espírito Santo deixado por ti, é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E é Ele quem nos convence de todas as coisas. Espírito Santo de Deus, Tu tens liberdade total no nosso meio essa noite. Espírito Santo, Tu és a pessoa mais querida desta reunião. Eu entrego a Ti, Espírito Santo, todo o controle. Eu oro a Ti, Espírito Santo, para que Tu vá passando no meio da Tua igreja nesta noite. E se tem alguma pessoa enferma na alma, a minha oração é: cura essa pessoa pelo poder do nome de Jesus, Espírito Santo. Sentimentos ruins, Deus, que tem roubado a alegria dos Teus filhos. Dores, Deus, que muitas vezes eles dizem que já passou, mas todas as vezes que alguém encosta, é um incômodo, é uma dor tão grande que eles não conseguem nem tocar nessa área. Eu quero nesta noite te pedir, Espírito Santo, vai lá nesse lugar, no profundo da alma, e toca nessa ferida, Espírito Santo. Enquanto a inflamação não sair, Espírito Santo, essa pessoa não será curada dessa enfermidade. Enquanto eu vou orando, se você sentir no teu coração o desejo de sair do teu lugar e vir aqui na frente, faça isso. Eu oro a Ti, Espírito Santo, para que Tu possa trazer a memória dos Teus filhos nesta noite. Todos os momentos da vida deles que em algum momento trouxeram uma paralisia. Eu oro para que tudo isso seja quebrado nesta noite pelo poder do nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vai no profundo agora, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus. Toda palavra de inferioridade que foi liberada no passado, eu oro, meu Deus, para que os Teus anjos recolham cada uma delas, Deus. Cada palavra que foi liberada, Deus, eu peço em nome de Jesus, recolhe cada uma delas e lança no fogo destruidor do Deus vivo. Eu libero palavras de vida e não de morte. Tira ela desse lugar, Senhor. Muda a sorte. Espírito Santo de Deus, eu te peço em nome de Jesus, essa pessoa que teve uma perda, Deus, e que não consegue tirar do seu coração essa tristeza,
Essa pessoa que perdeu um parente querido, Deus, e não consegue, Deus, viver mais as tuas promessas, eu oro esta noite para que ela seja tocada pelo poder do teu nome. Eu te agradeço, Deus, por tudo que tu fez nesta noite, por tudo que tu vai continuar fazendo. Leva os teus filhos, Pai, debaixo de uma graça, que eles venham viver a melhor semana da vida deles. Eu repreendo toda a retaliação do inferno contra a vida dos teus ungidos. Dê sabedoria, meu Pai. Quando Salomão orou a ti, a tua palavra diz que o Senhor deu sabedoria para ele resolver todas as coisas. Traga a sabedoria do alto sobre a vida dos teus ungidos, para tomarem todas as decisões necessárias nesta semana. Eu abençoo a tua igreja, Pai. Eu abençoo a tua casa. Eu oro a ti, meu Deus, para que o Senhor nos toque nesses dias, para que possamos refletir sobre qual evangelho nós estamos vivendo. Nos leva a um nível mais profundo contigo, Deus. Nós não queremos ser mais uma igreja, nós queremos ser a tua igreja na terra, Pai. Fala conosco, Espírito Santo. Nos guia nesses dias. Eu oro para que a tua igreja possa ter uma visitação poderosíssima nesses dias, Deus. Porque quem te conhece, Jesus, nunca mais é o mesmo. Tira toda a religiosidade do nosso meio, Jesus. Tira tudo aquilo que não provém de ti, Pai. E nos dê, meu Deus, a oportunidade de viver coisas incríveis contigo. Nós te agradecemos. Pedimos que o Senhor nos leve até os nossos lares debaixo da tua proteção e da tua graça. Que o teu Espírito Santo nos conduza em todos os momentos. Que o homem mau, fraudulento, sanguinário não venha atravessar o nosso caminho pelo poder do nome de Jesus. Que sejamos invisíveis aos olhos deles. Eu abençoo a tua igreja. Vá em paz, vá feliz. Que o Senhor te abençoe, que você viva a melhor semana da tua história. Eu abençoo cada uma das vidas que vieram aqui à frente, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.